Queridos irmãos e irmãs, hoje a nossa liturgia da palavra nos coloca diante da constatação do trabalho dos perversos. A primeira leitura fala disso. Os perversos querem, em certo sentido, suprimir os justos, e nesse sentido trabalham para ver até onde os justos conseguem suportar. É forte a frase que ele diz lá, vamos ver, né? E vamos provar a sua serenidade, e vamos ver até onde ele tem paciência. Por que é que um injusto precisa, vamos dizer assim, suprimir o justo? Porque o justo é a denúncia da injustiça, né? O justo é aquele que, em certo sentido, aponta para a iniquidade dos outros. E é preciso, então, fazer com que o justo se torne injusto para justificar a minha iniquidade. Dizer assim, somos todos assim. Está vendo, né? Dizer, você confiou em Deus, né? Qual é o resultado da sua confiança em Deus? E, nesse sentido, tentar, né, desacreditar e desabilitar o justo para que todos sejam considerados ali no mesmo patamar de injustiça. Acontece bastante. E de onde vem a injustiça, né? A liturgia de hoje segue trazendo isso, né? Quer dizer, a injustiça vem dessa perversão do coração. O homem perverso é aquele dominado pelas suas paixões, né? A palavra paixão é uma palavra curiosa, né? Porque as paixões são aquelas realidades que nos afetam, né? Aquelas forças que nos afetam. A palavra paixão está vinculada ao verbo patire, né? Patire quer dizer sofrer. Mas não é sofrer no sentido de sentir dor. Às vezes sim, mas é sofrer no sentido de ser influenciado por algo. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1767, diz uma coisa engraçada. Ele diz, as paixões em si, elas não são nem boas nem más. É o que nós fazemos com elas. É o que nós fazemos com elas. Uma mesma paixão pode ser motivo de mérito ou de demérito, dependendo do que você escolhe fazer em relação àquela força. Uma atração sexual pode ser meritória no sentido de repente, nos levar à conjugalidade com o nosso esposo ou a nossa esposa, e pode ser demérito se, de repente, nos coloca diante de uma possibilidade de relação injusta. A mesma paixão e o mesmo sentimento. O que está em jogo aqui é exatamente a nossa liberdade diante das nossas próprias paixões. E aqui está a beleza do Evangelho. Porque Jesus faz uma pergunta para os discípulos, o que vocês estavam conversando no caminho? E eles estavam discutindo quem era o maior. Esse é o tipo de discurso de quem é levado pela paixão. Porque está procurando proveito próprio, né? Está procurando, vamos dizer assim, o seu próprio engrandecimento, está procurando a oportunidade, de repente, para se colocar acima dos outros. E Jesus fala da liberdade em relação a essas coisas. É tipo dizer, por que é que vocês estão conversando sobre isso? Isso é menos importante. E a verdadeira liberdade nesse sentido é colocada na premissa que Jesus hoje bota no Evangelho. Quem quiser ser o primeiro, se torne o servidor de todos. Quem quiser de fato ser livre nessa experiência, acolha uma criança. Por que é que Jesus fala para acolher a criança? Se quem acolhe uma criança, acolhe a mim, e quem acolhe a mim, acolhe aquele que me enviou. Porque a criança, minha gente, não pode oferecer para a gente muita coisa. A criança talvez é dependente, vai precisar de ajuda, de cuidado, de carinho, né? Mas o que ela pode nos oferecer de vantagem nesse mundo, não pode oferecer muita coisa. Por isso, ele diz, vamos acolher as crianças, porque essa acolhida às crianças é libertadora. Porque
Quem é pai aqui e quem é mãe aqui sabe o que é acolher uma criança. É passar a servi-la e a dedicar-se a ela. Por isso, Jesus coloca esse exemplo da acolhida da criança como um exemplo justamente de que nós possamos crescer na liberdade. Qual mãe e qual pai não teve que fazer uma série de escolhas significativas na vida quando se viu pai e mãe? Quantas coisas nós precisamos deixar para trás e tornar menos importante na nossa vida, exatamente porque o serviço àquela pessoinha implicaria muito mais a nós do que qualquer outra coisa que muitas vezes está aí à nossa volta. Quem não foi chamado em causa no amor para tratar dos próprios filhos, para cuidar da própria experiência? O exemplo de Jesus é muito preciso, né? Quem acolhe as crianças, acolhe a mim. Porque essa forma de acolhida é também a forma de acolhida de Deus. Se nós nos deixarmos conduzir pelas paixões, né, elas vão nos levar, né, à ruína. A pessoa que se deixa conduzir pela paixão, ela não é livre, mas ela é escrava da paixão. O pecado brota disso, né? Também. O pecado brota dessa coisa da gente querer satisfazer, né, algo que está dentro de nós, né, a partir de uma força emotiva, e nessa condução dessa força fazer o que for possível para sanar essa carência, para sanar essa realidade afetiva. E aí, quando nós nos fechamos em nós mesmos, nas nossas próprias paixões, nos nossos próprios desejos, Deus aí não pode estar. Acho que nós, na história, também cometemos um erro grande, até mesmo na filosofia, no esforço de tentar racionalizar tudo. E vamos dizer assim, tentar esfriar essas emoções. Hoje já se está falando de uma coisa muito mais concreta, né? Que é a questão da inteligência emocional, né? E a gente vai conseguindo perceber que a nossa inteligência, né, a nossa razoabilidade, ela é afetada pelas nossas emoções, né? Ela é afetada pelos nossos sentimentos. E muitas vezes as nossas emoções e os nossos sentimentos conduzem muito mais a nossa vida do que o próprio bom senso. Nós estamos numa sociedade em que nós somos hiperestimulados, né? Por tudo, né? O telefone apita aí cada 10 segundos alguma coisa, né? Está vibrando o tempo inteiro, né? A televisão tem 1 milhão de possibilidades diferentes, a internet nem se fala, né? E nós vamos vendo o quanto esses estímulos estão aí nos provocando, né? No sentido de que nós possamos aderir talvez àquilo que as nossas emoções e os nossos sentimentos nos sugiram com mais força, e nos vemos comprometidos por essas coisas todas. O consumismo, às vezes, é isso, né? Eu não sei vocês, aí nesse tempo de pandemia, fechado dentro de casa, né, com a internet funcionando e piscando as promoções e as coisas, a quantidade de coisas que a gente comprou que a gente não precisa, né? Porque fomos estimulados ali, de repente, a ir ali naquela coisa que a gente não precisa. E às vezes a gente fica mais feliz de receber a caixa do que usar a coisa, né, que a gente comprou, né? E nesse sentido, vamos nos perdendo um pouco nisso, né, fazendo com que as nossas emoções comandem muito mais, né, a nossa vida do que nós mesmos. O Evangelho é uma proposta de nós retomarmos, vamos dizer assim, essa autonomia. Para isso, é importante educar, né, as nossas emoções, é importante educar os nossos sentimentos. Olha o que diz hoje a primeira leitura, os perversos estão ali dizendo, vamos perturbá-lo para ver o quanto ele consegue se manter sereno. Vamos atacá-lo para provar o quanto ele tem paciência.
E, na verdade, os perversos querem exatamente o quê? Desestabilizar, desequilibrar, desajustar o justo, para que o justo seja considerado como eles. Como é que nós podemos, então, dentro desses estímulos todos, construir alguma coisa positiva para nós, de modo que nós possamos começar a dar passos concretos na experiência de lidar com as nossas próprias emoções? É importante crescer na liberdade. Por isso, gostaria de dizer uma coisa, e é a primeira coisa, necessária para que a gente consiga lidar com as nossas emoções e com os nossos sentimentos, é autoconhecimento. O quanto você se conhece e o quanto você sabe dar nome para os sentimentos que você tem. E às vezes a gente foge até de dar nome a essas coisas para não ter que lidar com elas, né? Tem gente que às vezes dá uma volta inteira, né? Vem falar, padre, peguei uma coisa emprestada e não devolvi. Aí eu falei, mas como é o nome disso? Aí a pessoa se assusta, né? E ela fala, roubo. E se assusta. Fui eu que fiz isso? Né? E quantas coisas a gente dá voltas, né? De repente, para não olhar para dentro de si e perceber as próprias dificuldades e as próprias misérias que precisam ser ajustadas. O autoconhecimento é o primeiro passo para a autopossessão, né? Vamos dizer assim, a gente só é verdadeiramente livre se a gente efetivamente dá passos concretos para se conhecer. Quais são os nossos gatilhos? Vocês já perceberam que às vezes as pessoas conseguem despertar dentro da gente sentimentos muito fortes? E que às vezes nos movem a agir de uma maneira até irracional e inconsequente? Que gatilho é esse que eu preciso desarmar? Porque quando eu não controlo as minhas emoções, né, quando eu não conheço as minhas emoções, eu dou um poder ao outro que o outro não deveria ter sobre mim. Que é exatamente de, no meio das minhas paixões, me dominar. A tentação não é isso, talvez? Em que o diabo sugere, ali onde sabe que existe um ponto fraco, para que nós muitas vezes nos deixemos levar pelas nossas emoções? Como nós precisamos ter, primeiro, autoconhecimento. E o autoconhecimento é o primeiro passo para a gente ir para a segunda coisa, que é o autocontrole. Né? A autopossessão. Né? Nesse sentido de, ao nos conhecermos, também nos possuirmos. Né? Ao passo de que nos tornamos mais capazes de decidir as coisas com maior isenção, porque conhecemos os nossos sentimentos e conhecemos como as coisas nos afetam, e talvez consigamos administrar melhor as condições e as realidades que estão à nossa volta. E é importante que nós nos conheçamos para que nós possamos também controlar essas coisas dentro de nós. Depois, uma coisa que hoje se fala bastante, né, que é a questão da empatia. Né? A pessoa empática é aquela pessoa capaz de entender o outro. Né? E na medida em que entender o outro e se conhecendo, administra de maneira muito mais qualificada as situações. A empatia vai no mesmo ideia do patos, do sofrer, né? Mas do saber, né? Ali as condições do outro para ser, em certo sentido, solidário. E entrar em comum acordo com o outro com maior facilidade. A empatia é condição para a gente poder estabelecer diálogos e construir caminhos e orientar percursos. Autocontrole, autoconhecimento, autocontrole, empatia. São coisas que estão dentro do nosso universo para sabermos lidar com as nossas paixões. E o homem bom é generoso nessa relação com o outro.
e estabelece relações muito mais profundas, muito mais concretas. Quando nós olhamos hoje a segunda carta, né, a carta de São Tiago, a segunda leitura, nós vamos encontrar exatamente Tiago falando disso, que o homem bom procura cultivar coisas boas, sentimentos bons, procura sabedoria, usa, né, com inteligência os recursos que tem e se coloca a serviço. E o Evangelho reforça isso. Para nós fugirmos das nossas paixões, para nos tornarmos mais próximos das outras pessoas, precisamos entender o sentido do serviço evangélico, que é essa disposição generosa, né, de se colocar diante do outro, né, na perspectiva do diálogo, do auxílio e da construção do bem comum. Todas essas coisas vão tirando de dentro de nós a perversão. E aí eu acho que nós precisamos olhar o quanto isso é desafiante para nós hoje na experiência da nossa sociedade. Porque a nossa sociedade prega como caminho de felicidade uma experiência extremamente egoísta e autocentrada. E nessa experiência de egoísmo e nessa experiência de vida muito autocentrada, não há espaço para empatia. É o outro que tem que vir ao meu encontro. A gente talvez viva muito bem aquela oração do Pai, na parte do Pai Nosso, que diz: venha a nós o vosso reino. Né? Venha, venha. Mas nós não estamos dispostos à outra parte, seja feita a vossa vontade. Submeter-se ao senhorio de Deus, submeter-se ao senhorio da graça, submeter-se ao mandamento da caridade, que hoje também está expressado na nossa oração inicial da missa. Nós pedimos a Deus que nos ajude a viver de maneira mais profunda o amor a Deus e o amor ao próximo, né? Para que nós possamos experimentar essa graça do reino. Por isso, hoje, quando Jesus fala aos discípulos que eles têm que parar com o discurso e com a busca do poder, porque a busca do poder é ambição, e ambição é perversão. Ele coloca: tornem-se servidores. A estrada do Evangelho é a estrada de quem se coloca a serviço generoso por amor. E eu vou insistir sempre nisso, no serviço generoso por amor. O bom pai, a boa mãe, são aqueles que se colocam a serviço generoso por amor das suas famílias. O bom profissional, no que quer que seja, é aquele que se coloca, né, no serviço generoso por amor à própria profissão e até às pessoas que se apresentam para serem atendidas por ele. E assim por diante. Nós estamos numa sociedade que se move pela lógica do lucro e pela lógica do prazer. E isso nos leva sempre à exploração do outro e não ao serviço do outro. Por isso a nossa sociedade é tão mesquinha, porque a primeira pergunta que a gente faz é: o que eu ganho com isso? Enquanto o caminho do Evangelho é um caminho de investimento social, de solidariedade, onde nós somos chamados a dar ao outro sem esperar nada em troca. Pensamos então, hoje nessa liturgia, nessa Eucaristia, que o Senhor possa abrir o nosso coração para que nós nos tornemos mais generosos, mais servidores, mais decididos pela experiência da vida da graça e do bem, de modo que possa diminuir em nós, né, essa ambição e essa dificuldade de lidar com os próprios desejos e com as próprias emoções. Peçamos ao Senhor a graça do autoconhecimento, a graça do autocontrole, a graça da empatia em relação àquilo que é a situação do outro, a capacidade de estabelecer vínculos profundos no relacionamento e na convivência social, de modo que nós possamos ser colaboradores efetivos na construção do reino de Deus, que é sobretudo estabelecido pelo serviço da caridade. Louvado seja